minutos eu trocava ideias, né, com grande proveito para mim, com o professor Everardo Maciel. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente correto. Aliás, isso está dito de forma bem específica no artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com a adoção dessas medidas, né, se assegura e se dá efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mas de que modo a tributação pode contribuir para isso? De diversas formas, né? Eu até tomei a liberdade de anotar alguns caminhos, né, que podem ser seguidos nesse sentido. Seria ótimo se fossem isentadas de imposto sobre a renda as despesas com reflorestamento, com aquisição de filtros, com o tratamento do lixo industrial, com turismo, com ecoturismo, com pesquisas tecnológicas, com incentivos à cultura, com o tratamento médico odontológico de trabalhadores e familiares. Algumas tentativas nesse sentido foram feitas, mas o sistema deveria, a meu ver, ser aperfeiçoado. Existem em São Paulo empresas que mantêm um parque. Essas empresas poderiam abater da base de cálculo do imposto sobre a renda todas as despesas inerentes à manutenção do parque. Um exemplo que o professor Everardo me deu, eu não sabia, abatimento da base de cálculo do imposto sobre a renda para as empresas que mantêm preservada a mata original. No caso ITR, tá bem, então vamos aproveitar, desculpe, não é de imposto sobre a renda, imposto territorial rural, não é? O imposto territorial rural, não vou ensinar o Padre Nosso a tantos vigários, né? Mas ele incide sobre a propriedade de imóvel localizado na zona rural, não é? O fazendeiro, como explorador de atividade econômica, ele quer o lucro, né? Ele quer aproveitar a terra, ele vive do amanho da terra. A tendência é ele explorar a terra até os limites, não é? Pois ele se preserva a mata original, ele, no Brasil, isso já acontece, né, tem diminuída a base de cálculo do imposto territorial rural. O problema é que, como as alíquotas do ITR são pequenas e os valores também são tomados pela rama, talvez o estímulo não seja tão grande como seria se o abatimento fosse feito na base de cálculo do imposto sobre a renda. Mas já é uma tentativa louvável de se colocar a tributação a serviço do princípio da dignidade da pessoa humana. Em relação ao ICMS, operações com materiais recicláveis deveriam ser menos oneradas do que operações com materiais que vão conspurcar o meio ambiente, às vezes por 100, 200, 300 anos, né? Esses sacos de papel, né, de plástico, dizem que duram 3, 4 mil anos, né, para se degradarem, ou talvez mais. Quer dizer, quando já não houver homens sobre a face da terra, haverá os vestígios da passagem do homem sobre a face da terra. Por quê? Porque haverá lá os tais sacos plásticos. Sabe-se lá o que os habitantes da terra, daqui a 1 milhão de anos, dirão, né? Havia uns tipos estranhos aqui que usavam um material igualmente estranho. Foi a única coisa que sobrou desses tipos estranhos, né? Está escrito assim, Casas Bahia, né? Que será Casas Bahia? Daqui a 1 milhão de anos, dificilmente se saberá. Também a comercialização desses veículos flex, não é? Já está sendo desonerada de IPI, de ICMS, né? Não estou aqui para louvar o professor, mas foi uma ideia também do professor que vingou quando era o secretário da Receita. Uma ideia que preserva o meio ambiente, né? Vem ao encontro, por via reflexa, do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Exonerações de ICMS e de IPI sobre dínamos, o
que evita a compra dessas pilhas descartáveis, né, que quando descartadas justamente conspurcam o meio ambiente. O retorno à velha garrafa de leite, né? Hoje o saquinho de plástico conspurca o meio ambiente. A garrafa de leite era reciclada, né? Eu mais velho me lembro, o leite era colocado na porta, talvez em algumas cidades brasileiras isso ainda aconteça. Agora não, agora o leite brota magicamente no saquinho, né? As crianças nem sabem de onde vem o leite, né? O leite vem do saquinho, né? Nunca viram uma vaca, né? Uma pena, mas nós estamos nos urbanizando sempre mais, né? Copos de vidro, talheres de metal também deveriam ser desonerados de IPI e de ICMS, justamente para que não se multipliquem os descartáveis que tanto prejuízo causam ao meio ambiente. O comerciante podendo optar em fabricar algo com material ecologicamente correto e fabricar algo com material que vai aviltar o meio ambiente, se tiver vantagens tributárias, certamente enveredará pelo primeiro caminho, o melhor caminho porque atende aos reclamos instantes da comunidade. Produtos agrícolas cultivados sem agrotóxicos deveriam ser totalmente isentos de ICMS. Não são, né? Mas deveriam. Por quê? Porque esses alimentos bem cultivados não vão provocar danos ao indivíduo, né? E eu diria até o cadáver, né? Um coveiro entrevistado disse, é verdade isso, já não se fazem mais cadáveres como antigamente, né? Por quê? Porque às vezes, por falta de espaço, depois de 5 anos eles vão exumar o enterrado para ceder espaço a outro inquilino. E ficam pasmos os coveiros, o cadáver está intacto, né? Diz que foi milagre, é um santo. Não, era um grande pecador, né? Morreu na Boêmia. Acontece que ele durante tantos anos comeu alimentos que tinham conservantes, né? Aditivos, que ele também se tornou um presunto, né? Ele está ali conservado por toda a eternidade, né? Daí o indignado coveiro dizer, já não se fazem cadáveres como antigamente. Então, as frutas, os legumes, os animais, né, tratados com substâncias tóxicas prejudicam os vivos e, surpreendentemente, também os mortos, né? Bom, eu vou dar só mais um exemplo nessa linha, porque é interessante, eu lembrei há pouco e agora torno a mencioná-lo. Na encantadora cidade de São Luís do Maranhão, o centro da cidade está pontilhado de imóveis que datam da época da colonização francesa, né? Aliás, é a única cidade brasileira que tem resquícios da passagem dos franceses pelo país. Os franceses tentaram se estabelecer no Brasil, foram repelidos, como repelidos foram também os holandeses, né? Mas, enfim, essa não é uma conferência sobre história. Mas o fato é que muitas casas de São Luís têm aqueles azulejos magníficos. A legislação da capital do estado do Maranhão isenta de IPTU os proprietários de imóveis que conservam as fachadas, né? É uma maneira inteligente de se preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico. Muito melhor do que a prefeitura de São Luís fazer uma licitação, chamar arqueólogos, chamar artesãos especializados para eles sim levarem a efeito a preservação das fachadas. Isso fica a cargo do próprio contribuinte, que para não pagar IPTU zela, né? Zela pelo patrimônio histórico e, portanto, também caminha no sentido da dignidade da pessoa humana. Eu já estou quase finalizando, né? Eu me permitiria só fazer umas 2 ou 3 observações, não mais do que isso. Há uma ideia que está ganhando adeptos e que, a meu ver, briga com o princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia da relativização da coisa julgada. Eu aprendi, vocês todos aprenderam, que quando uma decisão transita em julgado material e formalmente, ela se torna imutável. Mas hoje se diz, se a decisão, especialmente em matéria tributária, for injusta ou for inconstitucional, a qualquer tempo ela pode ser alterada. Eu
não consigo aceitar essa heresia jurídica. Ainda que a decisão seja injusta, ainda que se prove, afinal, que ela era inconstitucional, se prove, afinal, de que modo? Pela voz autorizada do Supremo, ao qual incumbe a guarda da Constituição. Ainda que se comprove que um desses dois fenômenos ocorreu, o valor segurança jurídica, que também reforça a dignidade da pessoa humana, há sem dúvida de falar mais alto. Então, não consigo aceitar a relativização da coisa julgada material e formal, justamente porque ela agride o princípio da segurança jurídica, que desemboca, por assim dizer, no princípio da dignidade da pessoa humana. E quando a coisa julgada gravita em torno do tributo, a leivosia ainda é maior com tal relativização, porque entra em jogo também o patrimônio, a confiança do contribuinte. É algo que, no mínimo, merece ser repensado. Também, eu não consigo aceitar que a verdade num procedimento fiscal, ou mesmo penal, vamos sair um pouco das hostes do direito tributário, possa ser obtida a qualquer custo, ainda que com afronta aos direitos fundamentais. Não é possível, penso eu, obter a verdade à conta da dignidade da pessoa humana. Volto a Portugal nessa mesma viagem. Eu perguntei para um professor de penal de Coimbra como estão tratando em Portugal a seguinte questão. Às vezes, o judiciário autoriza uma escuta. Então, não se trata de escuta clandestina, que depois vai ser convalidada. Não. Os órgãos policiais pleiteiam a autoridade judicial competente autorização para escutar, para acompanhar os passos de um determinado suspeito. E justificam esse pedido com indícios mais do que eloquentes. Muito bem. Só que, no curso dessa escuta autorizada, faço questão de remarcar, percebe-se que aquele indivíduo, na verdade, não praticou o delito A, praticou o delito B. A escuta era autorizada. A minha pergunta foi essa. Nesse caso, a prova colhida vale? Resposta do professor de Coimbra: não. Ainda que a escuta fosse autorizada. A escuta foi para apurar a prática da infração A. Apurou-se a prática da infração B. Infração desconectada da primeira. Claro, se a escuta é para apurar o roubo, e aí se percebe que houve receptação, são crimes conexos. Mas era para apurar o roubo, se descobre, vamos falar até um crime gravíssimo, tráfico de entorpecentes, a polícia que recomece as suas investigações. Preservada, inclusive, a teoria da árvore envenenada, né? Porque essa prova teria sido ilicitamente coligida e as provas que derivam da prova ilícita também têm que ser desconsideradas. Essa teoria surgiu na Corte Suprema norte-americana e foi sufragada por um voto pelo Supremo Tribunal Federal. Foi até o voto decisivo do então ministro Maurício Correia. Essas minhas palavras podem chocar um leigo em direito, mas não nós, né, que estamos familiarizados com as questões técnicas, as questões jurídicas. Está correndo um vídeo na internet, eu até não vi ainda, mas certamente muitos de vocês viram, de uma escrivã de polícia que foi revistada à força, né, e chegaram até a despila à procura do fruto da propina, né, do dinheiro da propina. Veja, não estou defendendo a corrupção, nem sei se essa ex-funcionária, porque ela acabou sendo expulsa da polícia, cometeu ou não o delito que lhe foi imputado. Se cometeu, ela foi bem expulsa da polícia e ainda terá que responder penalmente pelas consequências dos seus atos. Agora, a maneira como essa prova foi coligida, às custas da dignidade dessa pessoa, porque a dignidade não se perde em hipótese nenhuma, mesmo o pior dos criminosos mantém a sua dignidade, a sua condição de ser humano. Eu entendo que essa prova
é ilícita e a polícia que recomece as suas investigações, né, enveredando por outros caminhos. Essa prova, a meu ver, não pode ser considerada. A verdade não